Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Voto a Voto. Os motivos que levaram o ex-presidente Bolsonaro a não se reeleger, né? Na verdade, foi por bem pouco, né? Vou mostrar aqui para vocês. Mas eu achei muito legal. De repente aí o leitor e a leitora pode falar, não, mas eu já vi, o motivo foi a pandemia. Não necessariamente, né? Lógico, a pandemia talvez tenha pesado mais na conduta, na gestão do ex-presidente na pandemia, pesou bastante sim, né? Mas tem outros fatores, inclusive com dados de órgãos de avaliação, de desempenho, de órgãos de institutos de estatística, enfim, vários segmentos assim que corroboram, né, estatisticamente, cientificamente, né, o porquê que ele foi o primeiro presidente depois da redemocratização a não conseguir se reeleger. Eu marquei uns pontos aqui, eu vou até ler aqui logo no começo, né? Vamos achar aqui, aquele negócio, quando você quer, né? Eu não cheguei a marcar isso daqui, mas eu achei interessante. Ah, tá, achei. Ó, então vou ver aqui para vocês 3 pontos, né? Que se deve governar para além dos mais fiéis apoiadores. Então aqui são 3 pontos, aqui na capa são 5, né? Mas eu coloquei 3 aqui que ele, segundo os autores aqui, né? O ex-presidente governou somente para os cercadinhos, para os fiéis apoiadores. Tem outro segmento aqui, né? Um segundo elemento, que até que ela fala aqui, né? Que treino é treino, jogo é jogo. Então, o ex-presidente se colocou como um candidato antissistema. Então, antes de se eleger, em 2018, ele era um candidato antissistema, prometendo que seria tudo diferente a partir dali. E quando ele entrou, quando ele foi eleito, já então presidente, já não colava muito esse discurso de antissistema. Como você vai falar, né? Imagina o leitor e a leitora, que você é antissistema se você está no sistema, né? Então, assim, começou a não colar muito esse negócio de antissistema, ataque às instituições, enfim. Então, até coloca aqui, né? Treino é treino, jogo é jogo. Ou seja, quando você está de fora, você fala uma coisa. Na hora do pra valer, como é que fica, né? Então, muito interessante esse segundo elemento. Um outro elemento aqui foi que o ex-presidente não trabalhou questões das políticas públicas, né? Deixou muito até bem de fornecer recursos, enfim, para as políticas públicas, né? Ah lá, até tem que aqui, ó, um ponto central é ganhar o jogo pelas políticas públicas, né? Outra coisa muito bacana, né? Você fala, por que ele perdeu, por que não perdeu, né? Não vamos falar aqui de fraude nas urnas, não tem nada disso, tá? A eleição foi de uma lisura muito grande. Ele perdeu pelo voto do eleitor, pelo descontentamento do eleitorado, né? E o livro explica tudo isso, ponto a ponto, no que o eleitor ficou descontente. Tem até uma parte muito bacana aqui que fala que quando sua vida durante a gestão de um governo ela não está boa, é claro que você não vai dar uma segunda chance para o presidente. Se ao contrário, sua vida está boa, na sua casa está tudo bem, por que mudar, né? Notem que é interessante isso aí. Mudou, né? Não deixou ele se reeleger porque não estava bom. Simples assim. Achei muito bacana isso aí. Parece incrível, né? Mas parece que o óbvio às vezes tem que ser dito. E é o que o livro faz aqui. Mostra passo a passo os porquês, com vários elementos, o porquê que ele não se reelegeu, né? Olha lá. Decepcionados com um presidente que fez promessas de campanha e gerou expectativas que não foram cumpridas. Depois até me remete para a página 107 aqui, que eu até marquei alguma coisa relacionada a isso aqui. Aqui, ó. Uma das suposições para a derrota de Bolsonaro é, portanto,
o fato que ele governou quase que exclusivamente para seu público mais fiel e mais radicalizado, o que correspondia a cerca de 15% do eleitorado. Então, tudo bem, mas não era isso. Ah lá, as razões por trás das limitações de popularidade do governo Bolsonaro ficaram evidentes ao longo do mandato. Percepção negativa da gestão da pandemia, dificuldades na economia e promessas não cumpridas, é isso que eu queria falar, promessas não cumpridas nos âmbitos de combate à corrupção e à criminalidade. Então, por exemplo, falou que ia fazer e depois não fez. Isso fica marcado pro eleitor, né? Vamos ver outro ponto que eu marquei aqui. Eu fiz umas marcações, algumas até em amarelinho, né? Aqui. Então, vamos lá. Tá. Ó, outro ponto aqui. Em contrapartida, o Congresso Nacional discutia a necessidade de um programa de renda mínima emergencial que pudesse garantir apoio financeiro básico às famílias mais vulneráveis durante a pandemia. Com o avanço do coronavírus e a importância de manter o distanciamento social, a pobreza se acentuou, o desemprego aumentou, a inflação explodiu. O leitor e a leitora vai lembrar aí que no começo foi falado em R$200, estou falando durante a pandemia, né? Pelo chefe do executivo. E depois, salvo engano, o Congresso que colocou um valor de R$600, né? Isso ficou gravado, segundo os autores do livro aqui, na memória do eleitor, né? E aqui tem, né, uma frase emblemática que pesou muito, né? Que foi aquela frase de "eu não sou coveiro", indagado, né, por um repórter, o número de mortes da época, né? Ele soltou essa frase, que foi uma frase marcante, né? Como eu disse no começo do vídeo aqui, a gestão da pandemia foi o que mais pesou. Eu, particularmente, também não gostei da gestão da pandemia. A gripe iria... pessoas iriam morrer? Sim, iriam. Poderia ter havido menos mortes? Acredito seja se eu tivesse sido feita de uma forma diferente, talvez sim. Então isso pesou muito, né? Então a gestão da pandemia, foi crucial assim para a não reeleição do ex-presidente, né? Um outro ponto muito interessante aqui foi os ataques aos jornalistas, à imprensa. Então, por exemplo, deixa bem claro que o presidente é avesso à democracia, né? E a democracia, o ex-presidente, e a democracia é conviver com as diferenças. Então, quando indagado por jornalistas, ele se mostrava muito truculento, muito virulento. Vou até abrir um parênteses aqui. Tudo que está aqui no livro, ele coloca o link. Então, de repente, falou a frase lá, um exemplo. Eu não sou coveiro. E daí, no livro aqui tem um link, caso queira ver no YouTube, na internet, né? Então, assim, é um livro baseado em fatos, né? Em estatística, não é, de repente, o que veio da cabeça de ninguém. Tem dados, os profissionais são pessoas sérias, jornalistas. Então tá, assim, só para deixar bem claro, assim, da onde que ele vai tirando todo esse contexto, né? Eu já tinha lido algumas obras, inclusive até o livro fruto do relatório da CPI, da Covid-19, mas esse livro aqui, ele parece um thriller mesmo, né? Que chega até a ler, ao final, o leitor e a leitora chega até a se perguntar, poxa, como é que deixamos isso acontecer, né? É assim, a forma como foi escrito o livro mostra passo e passo, né, o que levou à não reeleição do ex-presidente, assim. Parece um filme, assim, é muito interessante, assim. Eu gostei demais, né, de ter podido, mesmo tendo vivido todo o período, poder entender em que circunstâncias tudo se deu, de que forma foi tratado, né. Então ela vai falar aqui, voltando, né, dos ataques aos jornalistas, né? Eu particularmente em matérias veiculadas ou no YouTube ou na TV aberta, tive a oportunidade de presenciar alguns ataques aos jornalistas, ataques cruéis, que ferem a dignidade da pessoa humana, enfim. Então essa parte realmente dos jornalistas foi uma parte
muito triste da história recente do nosso país, né? Tanto é que parece que os índices voltaram a melhorar, então a imprensa brasileira já não está sendo tão atacada quanto foi nos últimos 4 anos, tá? Aqui no livro ainda vai falar do voto feminino, né? Então, por exemplo, grande parte das mulheres não votaria no ex-presidente de forma alguma. Um dado muito interessante é que algumas estratégias que inclusive levaram a ele não poder se candidatar novamente, né? Então, por exemplo, o kit de bondades lá, por exemplo, diminuição do preço da gasolina às vésperas da eleição, não funcionou porque grande parte que usa veículos são pessoas de classe econômica mais alta. Então, abaixar o preço para a gasolina não fez tanta diferença naquilo que o presidente tentava de melhorar a sua imagem. Porque o pessoal mais carente mesmo, para isso não fez muita diferença. De repente alguém pode falar assim, né? Um exemplo. Mas aí com a baixa dos preços dos combustíveis, baixaria os alimentos. Não ocorreu isso. A classe baixa sentiu muito, pesou muito. Enfim, eu poderia falar aqui bastante tempo, porque tem muita coisa bacana aqui que dá para destrinchar, né? Ela foi bem concisa, mas não por isso não deixou de ser robusto, né? O que ela traz aqui, como eu falei, traz link, traz referências bibliográficas. Mas assim, em suma é isso, o eleitor e a eleitora que decidem ao final quem vai ficar, quem vai continuar, ou se não vai continuar. Simples assim. Então a má gestão nos 4 anos, em todos os segmentos, a postura, a falta de decoro, pesou para a não reeleição do ex-presidente. Então tá aí uma dica de leitura muito legal para quem gosta aí de conhecer, e é importante também conhecer um pouquinho da política, do cenário, né? Ela coloca aqui, esqueci de falar também, que havia um ambiente de mudança, né? Como uma espécie, ela não fala isso, mas eu me lembrei, de Zeitgeist, né? Que estava ocorrendo no mundo todo de mudança. Então, claro, se a pessoa se elege, o candidato, prometendo uma coisa e não entrega aquela coisa, havia esse sentimento de mudança. Ela dá exemplo de outros países, Espanha, a própria Argentina agora, um livro muito atual, lógico, saiu agora, mas assim, os dados quentes, assim, né? Então tem muitos nomes e fatos, parece até que foi de semana passada, assim, muito legal. Gostei demais de ter lido, tá aí uma dica de leitura que vale a pena. É isso, obrigado pessoal.